O que separa quem enriquece de quem permanece na escassez não é sorte, nem um privilégio divino. É a forma como cada um pensa. A mentalidade é o terreno onde todas as sementes da vida são plantadas, e o que você colhe depende diretamente do que você cultiva na mente. Desde cedo, muita gente aprende que dinheiro é algo sujo, que riqueza é egoísmo ou que nunca vai conseguir sair do lugar. Essas frases viram verdades internas. E o mais perigoso? A mente acredita em tudo que a gente repete com convicção. A Bíblia, em Provérbios 23:7, já dizia: "E assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Isso não é só uma frase bonita. É um alerta profundo. Se você acredita que nasceu para lutar a vida inteira, a sua mente vai encontrar formas de manter essa realidade viva. O cérebro não distingue uma crença verdadeira de uma mentira repetida 1000 vezes. E é aí que muitos se aprisionam, vivendo anos com a sensação de que estão tentando, mas nunca saem do lugar. A transformação começa exatamente nesse ponto, mudando o que você pensa sobre dinheiro, sobre você e sobre o que é possível. Quando você altera o seu pensamento, você muda sua energia. Quando muda sua energia, muda suas ações. E quando muda suas ações, muda seus resultados. A riqueza começa na mente. E a mente é o solo mais fértil que existe. Tudo o que você planta ali, uma hora vai crescer. A maioria das pessoas acredita que a realidade muda de fora para dentro. Que é preciso primeiro conquistar algo para então se sentir bem. Mas a verdade é o contrário, tudo começa dentro. A forma como você pensa, sente e fala cria um campo invisível que molda suas experiências. A Bíblia já ensinava isso muito antes da ciência moderna chamar de lei da atração. Em Marcos 11:24 está escrito: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será com vocês." Isso não é apenas sobre fé religiosa, é sobre um princípio universal: naquilo que você acredita com convicção, você atrai. Napoleão Hill chamava isso de paradigma da mente. Ele dizia que o subconsciente absorve tudo o que repetimos com frequência, tanto bom quanto ruim. Se você vive dizendo que o seu subconsciente entende que isso é verdade e começa a filtrar suas decisões para manter essa realidade. Por isso, mudar a linguagem é o primeiro passo para mudar o destino. Afirmações positivas não são autoengano, são reprogramação. Quando você começa a declarar, com verdade, frases como "eu sou próspero", "eu atraio oportunidades", "o dinheiro trabalha a meu favor", você está treinando a mente para operar em um novo padrão. Isso cria uma vibração diferente, uma atitude mais confiante, e você começa a enxergar portas que antes estavam invisíveis. A mente é como uma antena, e ela sintoniza exatamente na frequência que você escolhe manter. Mude o que você emite, e o que você recebe começa a mudar. Esse é o segredo que tantos ignoram, não é mágica. É mente. E a mente, quando alinhada com fé e ação, se torna a maior força de criação que existe. A maioria das pessoas quer colher, e sem plantar. Quer resultados, mas não está disposta ao processo. Mas a vida não funciona assim. E a Bíblia deixa isso claro, Provérbios 10:4. Prosperidade não é um golpe de sorte, é uma colheita justa para quem planta com disciplina. Imagine um agricultor. Ele acorda cedo, prepara a terra, planta a semente, rega, cuida. E espera. Não há como apressar o tempo. Mas ele sabe que, se for constante, a colheita virá. Na vida financeira, acontece o mesmo. Cada escolha que você faz hoje é uma semente. Estudar algo novo, guardar uma parte do que ganha, eliminar um hábito nocivo, ajudar alguém, aprender com os erros, tudo isso é plantio. Mas muitos desistem no meio do caminho porque querem ver o resultado rápido. E se frustram quando não veem frutos em poucos dias. Napoleão Hill observou que os milionários que construíram fortunas verdadeiras eram obcecados pela consistência. Não era sobre grandes ações esporádicas, mas sobre pequenos passos repetidos com propósito. Eles tinham clareza, foco e disciplina. Por isso, o segredo da abundância está na ação diária. Não espere sentir motivação.
faça mesmo sem vontade. Porque é a repetição que transforma. Um hábito saudável hoje, repetido por semanas, muda uma vida inteira. E quando você junta disciplina com fé, algo poderoso acontece, você começa a caminhar não apenas com os pés, mas com a certeza de que está indo na direção certa. A prosperidade é uma colheita. E você está plantando agora, mesmo que não perceba. Então, escolha bem suas sementes. Existe um princípio silencioso, mas extremamente poderoso, que acelera a prosperidade e a generosidade. A Bíblia afirma em Lucas 6:38, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é uma lei de retorno. O que você entrega ao mundo, de alguma forma, volta para você multiplicado. E Napoleão Hill observou esse mesmo padrão entre os milionários que estudou, todos, sem exceção, criavam valor antes de receber. Eles ajudavam, ensinavam, serviam e, por consequência, prosperavam. A generosidade não está ligada apenas ao dinheiro. Está nas atitudes, no tempo, no conhecimento que você compartilha. Está em abrir portas para alguém, em ouvir com atenção, em dar uma palavra de encorajamento. Quando você contribui de forma genuína, sem esperar nada em troca, você ativa um fluxo invisível de abundância. É como uma represa, quanto mais você tenta segurar tudo só para si, mais estagnação você cria. Mas quando você permite que o que tem também alcance os outros, a água flui com ela, a vida volta a circular. O mundo devolve com juros tudo aquilo que você planta com intenção e coração. Seja o tipo de pessoa que entrega valor onde passa. Que resolve problemas, que levanta pessoas, que espalha a luz. Quem dá, abre portas. Quem serve, se eleva. E quem planta com generosidade, colhe com abundância. Porque o universo sempre responde àqueles que decidem ser fonte e não apenas receptores. Você já reparou como o ambiente influencia diretamente a forma como você pensa, sente e age? A Bíblia já alertava isso há séculos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Isso não é apenas um conselho de convivência, é um princípio espiritual e psicológico. O que você ouve todos os dias, as conversas que participa, os conteúdos que consome, moldam sua mentalidade silenciosamente. Napoleão Hill chamava isso de mastermind, a força invisível que surge quando duas ou mais mentes se unem em harmonia para alcançar um propósito. Os grandes milionários não pensavam sozinhos. Eles se cercavam de pessoas que os desafiavam, inspiravam e impulsionavam. Sabiam que ninguém constrói algo grandioso isolado. Por outro lado, conviver com pessoas negativas, que vivem reclamando, que zombam dos seus sonhos ou desacreditam do crescimento, é como tentar remar com um peso amarrado ao pé. Aos poucos, sua fé enfraquece, sua visão se embaraça, e você começa a duvidar de si mesmo. Por isso, proteja o seu ambiente como quem protege uma semente rara. Escolha bem com quem você compartilha seus planos. Busque estar perto de quem te eleva, não de quem te puxa para trás. Leia livros edificantes, ouça mensagens que te expandem, crie laços com pessoas que falam de possibilidades. O ambiente certo não apenas acelera sua jornada, ele fortalece sua mente, renova sua energia e te lembra, todos os dias, que você nasceu para crescer. Existe algo mais valioso do que dinheiro, o conhecimento. Porque enquanto o dinheiro pode acabar, o que você aprende ninguém tira de você. A Bíblia diz em Provérbios 16:16, adquirir sabedoria é melhor do que ouro, adquirir entendimento vale mais do que a prata. E Napoleão Hill confirmou isso observando a vida dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Todos eles tinham uma obsessão em comum em aprender. Antes de ganhar, eles buscavam entender. Antes de acumular, eles se preparavam. A sabedoria é a base de toda prosperidade duradoura. O problema é que muitas pessoas querem resultados sem adquirir instrução. Querem enriquecer sem estudar, querem liberdade sem disciplina, querem multiplicar sem primeiro entender as leis da multiplicação. Mas não existe colheita sem preparação. O conhecimento transforma a sua visão.
Ele te mostra caminhos onde antes você só via muros. Um simples livro pode acender uma ideia que muda o rumo da sua vida. Uma frase certa, no momento certo, pode quebrar anos de bloqueios mentais. Por isso, invista em livros, mentorias, cursos, conversas produtivas. E não espere as condições perfeitas, comece de onde está, com o que tem. Rio dizia, e a mente, uma vez expandida por uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Ou seja, cada aprendizado te torna maior. E quanto maior sua visão, maiores serão suas possibilidades. O dinheiro é um reflexo. Mas a sabedoria, ela é a raiz. Alimente essa raiz todos os dias, e os frutos virão naturalmente. A diferença entre quem realiza grandes feitos e quem desiste no meio do caminho não está no talento. Está na persistência. A Bíblia diz em Jó 8:7, ainda que o seu começo seja pequeno, o seu futuro será grandioso. Todos os grandes nomes da história começaram pequenos, e falharam muitas vezes. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. Walt Disney foi rejeitado por dezenas de estúdios. Henry Ford quebrou antes de construir seu império. O que eles tinham em comum? Propósito claro e coragem para continuar, mesmo quando tudo dizia para parar. Napoleão Hill enfatiza que a persistência é o ingrediente invisível do sucesso. Não basta desejar. É preciso insistir. É fácil ter fé no começo, quando tudo é empolgação. Difícil é manter o fogo aceso no silêncio das madrugadas, quando nada parece dar certo. Mas é nesse momento que os grandes se revelam. Porque quem tem um porquê forte aguenta qualquer como. Muitas vezes, o fracasso não é o fim, é só o teste. É a vida perguntando, você quer mesmo isso? E a sua resposta vem na forma de atitude. Continue. Mesmo com medo. Mesmo sem apoio. Mesmo com dúvidas. Continue. A coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. E essa força nasce quando você sabe que existe um propósito maior por trás do que está fazendo. Um chamado. Um sentido. Se você cair, levante. Se duvidarem, siga. Se nada funcionar, tente de novo. Porque quem persiste, transforma. E no final, vai perceber, cada obstáculo foi parte essencial do caminho. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Você entendeu que prosperidade não é mágica, nem acaso, é consequência de princípios, escolhas e atitudes. Você viu que tudo começa na mente, passa pelas ações diárias, pelo ambiente que te cerca, pelo conhecimento que você cultiva e pela coragem de persistir. A pergunta agora é simples, é mais poderosa: o que você vai fazer com isso? Você pode fechar esse vídeo e voltar à rotina de sempre, ou pode tomar uma decisão. Uma decisão pequena, mas que pode mudar tudo. E para isso, não precisa de muito. Pegue agora um papel, ou abra o bloco de notas do celular, e escreva 3 decisões práticas que você vai tomar nas próximas 24 horas para transformar sua vida financeira. Pode ser começar a ler um livro sobre mentalidade e finanças. Criar um planejamento dos seus gastos. Começar um novo hábito. Abrir uma conta de investimentos. Escrever suas metas. O que importa é agir. Porque sem ação, o conhecimento morre dentro da cabeça. Depois que anotar, tire uma foto ou apenas guarde esse momento. E escreva nos comentários a frase, já comecei. Essa frase não é um simples comentário, é um compromisso. É você dizendo para o mundo, e principalmente para si mesmo, e eu escolhi mudar. Se esse vídeo te despertou, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Isso aqui é só o começo de uma jornada de crescimento. E compartilhe com alguém que você quer ver prosperar junto com você. A semente foi lançada. Agora, só depende de você regar com ação e colher com sabedoria. Porque a prosperidade não é sorte. É construção. E você acabou de dar o primeiro passo.